Olá, boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Como sempre fazemos, cumprimentar os nossos amigos que estão chegando: Rose, Carol, Maslova, Francine. Boa noite, queridas, tudo bem? Enquanto vocês vão chegando, eu vou aqui mandando os aviõezinhos. Tem que estar um olho no gato, um olho no peixe, né? Senão já viu. Natália e Carlos, boa noite. Enquanto a gente vai mandando os aviõezinhos, vocês vão chegando. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, como todos, né? Que o Nicola traz para a gente, dos casos de Jerônimo Mendonça. Gladys, boa noite, seja bem-vindo. Ari, nosso querido amigo. Will, boa noite a você também. Isabel, quanto tempo? Tudo bem com você, Isabel? Vamos ver aqui, a gente está mandando as mensagens. Ana, boa noite, querida. Vamos mandando aqui, até chegar lá. Olha, cumprimentando o pessoal. Deixa eu ver aqui mais aqui. Preciso pegar essa manha ainda para descobrir como que eu vou fazer para pegar esse jeito aí. Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Felipe, boa noite. Estamos quase finalizando aqui. Tá bom, pronto. Senão me perco aqui também. Iria, boa noite. Daniele, boa noite. Lúcia, boa noite a todos vocês. Vamos aqui fixar o comentário da mensagem da noite. Devagarinho, para não perder para não fechar a live, né? Pronto, comentário fixado. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton. Sejam todos bem-vindos. Vou fazer, antes da gente começar, né, comentar sobre essa mensagem, eu vou falar novamente, né, que nós temos para segunda-feira o sorteio deste livro, O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, por Jane Martins Vilela, tá? Um beijo para o Everton, tá todo mandando, viu, Cláudia? Então, esse daqui é o livro que vai ser sorteado, O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça. As regras estão lá no nosso perfil, postagem que nós fizemos no dia 1º de novembro, dia de aniversário do Jerônimo Mendonça. E eu estava percebendo, dei uma olhada nos comentários, vi que algumas pessoas não estão fazendo dentro da forma correta. O que a gente pede? Para marcar 3 amigos com o arroba, tá? Então, por exemplo, você tem que marcar, não é só escrever o nome da pessoa, mas marcar o amigo com o arroba. Vamos supor, se a gente pegasse aqui a Cláudia, né? Vamos pensar no caso da Cláudia. Arroba Trupel Cláudia, né? Se fosse pegar a Maslova, arroba Maslova, underline de, underline Paula, né? Então, teria que marcar desse jeito. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. O Everton está mandando beijos de luz para todos os amigos do coração. Então, na segunda-feira, nós não vamos ter uma live desse livro, que é Os Novos Casos de Jerônimo Mendonça, tá? Eu vou comentar, na verdade, um pouco sobre este livro, O Gigante Deitado, e nós vamos fazer o sorteio deste livro ao vivo na live, tá bom? Então, aqueles que ainda não se inscreveram, vão lá, se inscrevam. Lembrando que você tem que estar seguindo o nosso perfil. Além de seguir o perfil, tem que marcar 3 amigos com arroba, tá bom? Gurizada Espírita, nosso querido o Anderson chegando. Anderson que vai voltar para as lives. E a gente ficou muito feliz, fizemos uma repostagem da live dele, né? Que ele vai estar começando a fazer lives, inclusive live musical
o que é uma maravilha, né? O Anderson canta muito bem, então estejam convidados a seguir o perfil do Gurizada Espírita. Serjão, boa noite, seja bem-vindo. E então sigam lá o Gurizada Espírita, sigam também Somos Espírita, que acabaram de fazer uma live agora há pouco, o Carlos estava fazendo a live. Somos Espíritas faz live toda sexta-feira às 9 da noite. A Flavinha está fazendo terça e quinta às 9h15 da noite, tá? Por conta de compromisso profissional, ela teve que mudar os horários, então a amiga espírita, amiga.espírita está fazendo. E a Babi, que é o Ser Espírita, está fazendo agora os domingos às 16h30, tá? Então, mais ou menos são esses o pessoal que a gente... O domingo já é mais recheado. Domingo nós temos às 4h30 a Babi, às 8h o Vitor do Coração de Luz, às 9h a Martiele, pelo Pensamento Espírita, e às 22h a Flavinha fazendo o Evangelho no Lar. Então, fica a dica para vocês. Então, lembrando, o post do sorteio foi feito no dia 1º de novembro, tá? 1º de novembro, só procurar lá o post oficial, e é este livro que nós vamos sortear, O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela, da editora O Clarim, tá? E tem várias mensagens aqui também. Quando terminarmos os novos casos do Jerônimo Mendonça, do Nicola, nós vamos entrar neste livro aqui, que vai ser o livro do sorteio. Ágata, boa noite, seja bem-vinda. Então, quem não está lá participando, corre lá, segue o nosso perfil, siga as regras que estão marcadas, mas lembrando, tá? Que nem eu falei, eu vi que algumas pessoas marcaram o nome de algumas pessoas e não colocaram arroba. É importante que você marque a pessoa com arroba. Por exemplo, que nem o do Anderson está ali, arroba Gurizada Espírita, certo? A Ana está querendo ser sorteada, a Martiele chegou pelo perfil particular dela. Aldenice, quanto tempo, querida, que saudade. Então, ó, o pessoal tá chegando. Eu vou falar de novo no final, senão eu não saio daqui, ó. O livro que vai ser sorteado segunda-feira é esse daqui, tá bom? As regras estão lá no nosso perfil. Bom, vamos então falar de alimentação. Nós somos o que comemos, o homem é o que ele come, fisicamente e espiritualmente, a gente pode dizer. E nós vamos trazer uma referência muito oportuna, que eu falei para vocês ontem, né? Que o Jerônimo, eu dei um spoiler do que teríamos pela frente, a pergunta 723 do Livro dos Espíritos. Então, eu vou pegar um Livro dos Espíritos aqui, um pequenininho que eu tenho aqui. Quanto mais comentar, mais chance de ganhar. Eu tenho um livro pequeno aqui, ó, o Livro dos Espíritos, em letras grandes, né, que facilita, letras gigantes, mas não é muito gigante não. E a pergunta que ele traz aqui para a gente, cadê aqui a pergunta? Perdi a pergunta, 723, quer ver? Acho que é isso mesmo, né? 723, então vamos ver o que diz a pergunta 723, antes da gente partir para a leitura, né? Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, pergunta 723. Está aqui. A pergunta diz o seguinte, 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Então Kardec perguntando para a equipe do Espírito de Verdade se a alimentação natural em relação ao homem seria contrária à lei da natureza. Porque em relação aos animais sabemos que é natural o processo. Então o homem, como é dotado de razão, ele fez essa pergunta. E a resposta, de forma muito simples. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame sua organização. Esta é a resposta da equipe do Espírito de Verdade.
Vamos ver agora o que o Jerônimo vai dizer em relação a este tema, vinculado à nossa alimentação. A televisão estava ligada, anunciando um programa que passaria sobre alimentação. Discutiria sobre a carne, seus benefícios e malefícios. Uma amiga arriscou uma pergunta. Jerônimo, devemos ou não comer carne? O amigo respondeu prontamente. Em nossa condição evolutiva, minha filha, o que nos faz mal não é o tanto que entra pela nossa boca, e sim o que sai dela. Devemos ter mais preocupação e vigilância com as nossas palavras. Isso pode destruir outras pessoas e fazer muito mal. Devemos nos orientar pelas elucidações de Paulo de Tarso. Chico Xavier se alimenta de carne sem exageros. Jesus também se alimentava. Deixar de comer carne não nos garantirá a entrada em um mundo místico e sem conflitos. Agora, devemos ter cuidado com os excessos. A alimentação em excesso e desregrada mata mais do que a fome do mundo. Seu irmão já conseguiu deixar a carne, de se alimentar das vísceras dos nossos irmãos menores, os animais, isso é muito bom, mas ainda precisamos dela. Mas, se ainda precisamos dela, devemos respeitar igualmente. Kardec perguntou aos espíritos, a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? E eles responderam, na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, de outra maneira enfraquece. A lei de conservação dá ao homem o dever de entreter suas forças e a sua saúde para cumprir a lei de trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige sua organização. Bom, comer ou não comer carne? Eis a questão. E o Jerônimo respondeu esta pergunta, obviamente, baseada em Emmanuel. Eu não lembro qual que é o livro propriamente dito, mas ele vai trazer referências muito importantes para nós. Livinha, boa noite, seja bem-vinda, querida. Porque ainda há seres que ainda necessitam da carne. Deixa eu ver se deu uma travada aqui ou... Deixa eu ver. Se deu uma travada, deixa eu dar uma olhada aqui ou não. Eu não sei se travou ou não. Depois vocês me falam que parece que pelo computador deu uma travada. Estou aguardando vocês aí para me dar um feedback se travou ou não. Ah, não travou. Obrigado, Maslova. Obrigado. É que travou aqui no computador, fiquei meio na dúvida. Então, o que acontece? O Emmanuel tem um livro, não vou lembrar qual que é, mas ele disse o seguinte, que vai chegar um momento que nós ainda não vamos necessitar das vísceras dos nossos irmãos menores. Olha só, quando você fala em vísceras, você fica até arrepiado em pensar em comer carne, né? E aqui o Jerônimo coloca para nós com muita propriedade, né? Embora a equipe do Espírito de Verdade, respondendo à pergunta 723, deixa muito claro que muitos de nós ainda temos a necessidade de nos alimentarmos da carne, o Jerônimo traz para nós de uma forma muito clara e objetiva. Se a gente já conseguir se libertar de comer carne, já estamos conseguindo um bem danado para nós. É um bem danado, tanto do ponto de vista material, como principalmente do ponto de vista espiritual. Porque a gente sabe, pelo menos é assim que funciona, nas reuniões espíritas, no determinado dia de trabalho, de reuniões mediúnicas, por exemplo, é aconselhável que a pessoa não coma carne. Porque a carne é um alimento pesado, então tem toda uma energia em cima disso.
Mas ele coloca para nós com muita propriedade, né? Aquilo que mesmo que Jesus falou, né? O mal não é o que entra na boca do homem, mas o que sai dela. E são os excessos que ele coloca com muita propriedade para a gente também. Que morre-se mais gente no mundo, né? Morre-se mais gente no mundo por excesso de alimentação do que pela fome. O Will está dizendo, às vezes compro linguiça e presunto veganos que são feitos de soja. Tem um gosto meio esquisito, mas não é ruim. Não é que só que não tem gosto, nem de linguiça, nem de presunto. Ô Will, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver a oportunidade de vir a São Carlos, tá? Olha, a Patrícia se tornou vegetariana há 3 anos. Se você tiver a oportunidade de vir a São Carlos, eu recomendo um restaurante chamado Mamãe Natureza, que ele é fantástico. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Esse restaurante, gente, eu almocei lá há muito tempo quando eu trabalhava em São Carlos. E realmente, ele não é um restaurante vegetariano, mas além de ter comidas vegetarianas, ele tem também comidas veganas, para aquelas pessoas que já estão mais, como é que fala? Mais habituadas a uma restrição própria da alimentação. E eu falo sem sombra de dúvidas que se eu morasse em São Carlos, realmente, sinceramente, eu conseguiria me abster da carne. Porque a variedade de alimentos que tem lá é incrível, realmente incrível. E o preparo, viu, Will? Só para você ter uma noção, o preparo que eles fazem, eles conseguem fazer uma feijoada vegana, só para você ter uma noção. E é tão saborosa quanto uma feijoada normal. Só para você ter uma noção como que funciona, né? Olha, Leila, seu filho mora em São Carlos, então fala, ele deve conhecer uma Mãe Natureza, com certeza. Suzana, boa noite, seja bem-vinda. Olha, eu sou suspeito, eu sou fã de carteirinha desse restaurante, aquele restaurante que tem tudo de bom e do melhor, sinceramente. Comida com preparo orgânico, olha, fantástico. Bom, vamos voltar à base das nossas reflexões. O mal, muitas vezes, não é o que entra pela boca do homem. Se bem que a gente pode, né? Muitos homens deixam o corpo prematuramente pelos excessos da mesa. E nós estamos nos aproximando, né, de um período de muita comilança, que é o período de fim de ano, entre as festas, e se preparam tantas e tantas iguarias e come-se exageradamente. Come-se exageradamente. A gente precisa pensar muito sobre isso. Primeiro que a noite de Natal, tá certo, a reunião da família, sem sombra de dúvidas, ninguém está criticando isso, mas temos que lembrar primeiramente do aniversariante, o grande aniversariante que é o nosso Mestre Jesus. Ah, Luísio, mas ele nasceu em abril, você está falando para Natal, mas nós temos por tradição comemorar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Então é importante que a gente também a gente participe das festas, por que não? Jesus não foi às bodas, ele não se privou das reuniões com os amigos, mas vejam que o excesso da mesa que é complicado. O excesso da alimentação faz, como ele falou, né, que morre-se mais gente pelo excesso de comida do que pela fome no mundo. Então o equilíbrio, a base. E a gente fala assim, nós não estamos aqui pregando, olha, vamos suprimir a alimentação carnívora e vamos partir para uma alimentação vegetal. Isso é uma questão de consciência de cada um. Cada um de nós. Olha, Eunice, eu já fui uma época, hoje não sou. Né? Uma época principalmente quando um período da minha vida, eu tinha um primo meu, ele seguia a alimentação macrobiótica, né? Seguia uma alimentação macrobiótica bem rígida. E aí naquela época eu realmente parei de comer carne, eu não comia carne. Depois você acaba voltando por uma questão até circunstancial, mas eu não sou muito adepto de tanta carne assim não. Eu como de vez em quando, não muito, como é que eu falo, né? Não sou assim especialista, adoro um churrasco, não é assim também não. Né? O Will está dizendo que em São Paulo tem vários restaurantes veganos, não são perto de casa e quando compro em mercados é que os produtos têm um gosto diferente. Precisa também saber preparar, né, Will? Precisa também saber preparar.
Mas vejam que é importante a gente tirar o proveito dessa lição. Muitos de nós conseguimos, às vezes, ferir as pessoas com as nossas palavras. Nós magoamos profundamente entes queridos com uma palavra mal proferida, com uma palavra do momento de irritação, e isso nos desarmoniza profundamente. Então, de nada adianta, por exemplo, eu ser uma pessoa, vamos pensar até o extremo dentro dessa cadeia, vai o carnívoro, o vegetariano e o vegano. Vamos pensar que eu fosse vegano, mas as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas reações frente aos meus semelhantes fosse a pior possível. Qual é o cuidado que eu estava tendo, né? Qual seria o cuidado? Regina, boa noite, seja bem-vinda. O importante é assim, a gente lembrarmos sempre do equilíbrio. Ninguém está aqui pregando para que nós deixemos de comer a carne e nem partindo para o outro lado também. Falar, vamos comer carne em excesso. Também não é assim. É a questão do momento de cada pessoa, sabe? E tem que ser uma coisa, na minha modesta opinião, tá? Tem que ser uma coisa sendo feita com equilíbrio, porque você também precisa buscar os elementos nos outros vegetais e minerais, né? A gente buscar as frutas, verduras, legumes, né? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Então, buscar o equilíbrio é a base de tudo. Estarmos equilibrados, buscarmos não cometer excessos de todo gênero, né? Porque depois que você comeu, aí você se arrepende daquilo que comeu. E lembrarmos também, quando a gente está comendo qualquer tipo de comida, muitas pessoas comem por ansiedade e não prestam atenção no que estão comendo. Não sei se vocês já se depararam com uma situação de estar comendo num local, em algum restaurante que tem uma televisão ligada. Você vai comendo e não presta atenção. Você come e não presta atenção. Está vendo a televisão, não presta atenção na sua mastigação, não percebe nem o que está comendo, não sente nem o sabor do alimento. Então a gente tem que ter um equilíbrio também, um local apropriado, com muita calma, né? Não comer engolir a comida, né? Isso faz muito mal, né? A Agatha está dizendo que ela come bastante por ansiedade. A gente tem que analisar, viu, Agatha, essa questão. Quando a gente vai comer, principalmente é uma questão muito própria, que é o chocolate, né? O chocolate, ele funciona como um calmante, entre aspas, quando as pessoas estão com uma crise de ansiedade muito grande. Então, come o chocolate e dá aquela tranquilidade. Quando você está naquele momento, você tem que pensar, você está com fome realmente ou você vai comer aquilo para cobrir um problema que é do seu íntimo? Então, você está com um buraco ali no peito, você acha que é fome e não é fome. E aí você vai comer, aí passa mal, né? Comeu demais, porque exagera normalmente quando a gente está com ansiedade. A gente tem que fazer uma pausa, né? E é interessante que algumas religiões, principalmente em filmes americanos, aqueles mais antigos, que eles mostravam aquela situação, né? Que a pessoa chegava para fazer a refeição, ela fazia a prece antes de comer. Gente, se a gente parar um pouquinho e pensar como é importante, naquele momento que você vai fazer a tua refeição, você fazer uma pausa de 2 minutos que seja. Agradecer o alimento que está na tua mesa. Agradecer a pessoa que preparou aquela comida, a pessoa que vendeu, agradecer o que produziu, o que plantou, sabe? A cadeia alimentar ela é grande. Então, se naquele momento nós fizermos uma prece de gratidão pelo prato que está na nossa mesa e por toda a cadeia alimentar que veio por trás dele, quão bom vai ser, né? E aí a gente se acerena um pouco, a gente consegue se acerenar e comer com um pouco mais devagar. Martielli entrando pelo pensamento espírita, boa noite. Então vejam, é muito importante nós cuidarmos do corpo, cuidarmos da mente também. A alimentação espiritual é tão importante quanto a alimentação material, porque o nosso corpo reflete muito da nossa mente, daquilo que a gente, daquilo que a gente absorve, né? Então é importante trazermos essas reflexões, tá bom?
Vou fazer a leitura novamente, tá? E depois eu falo do sorteio novamente na segunda-feira. Alimentação. A televisão estava ligada, anunciando um programa que passaria sobre alimentação. Discutiria sobre a carne e seus benefícios e malefícios. Uma amiga arriscou uma pergunta. Jerônimo, devemos ou não comer carne? Lembrei daquela pergunta, é lícito pagar tributo a César? O amigo respondeu prontamente. Em nossa condição evolutiva, minha filha, o que nos faz mais mal não é tanto o que entra pela nossa boca, sim o que sai dela. Devemos ter mais preocupação e vigilância com as nossas palavras. Isto pode destruir outras pessoas e fazer muito mal. Devemos nos orientar pelas elucidações de Paulo de Tarso. Chico Xavier se alimentava de carne, sem exageros. Jesus também se alimentava. Deixar de comer carne não nos garantirá entrada em um mundo místico e sem conflitos. Agora, devemos ter cuidado com os excessos. A alimentação em excesso e desregrada mata mais do que a fome do mundo. Seu irmão já conseguiu deixar a carne, de se alimentar das vísceras de nossos irmãos menores, os animais, isso é muito bom. Mas, se ainda precisamos dela, devemos respeitar igualmente. Kardec perguntou aos espíritos, a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? E eles responderam, na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, de outra maneira enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige a sua organização. A Denise dizendo, a questão da presença plena. O Mindfulness, além de perceber a saciedade, diminui a ansiedade. Olha, sinceramente, eu já ouvi falar muito de Mindfulness e realmente auxilia bastante, como também todos os processos, né, de meditação, de yoga, auxiliam sobremaneira trabalhar a ansiedade. E a ansiedade, gente, eu falo para vocês, quem não tem, né? Quem não tem, quem não é ansioso? Como se eu chegasse aqui, como falei ontem na live, né, falasse assim, eu vejo que aqui no nosso grupo aqui tem uma pessoa que é ansiosa. Todo mundo vai falar eu. Quem não é? Infelizmente, nós trazemos muito forte a ansiedade em nossas vidas, porque a gente quer resolver logo as coisas, a gente quer ter o controle de tudo, a gente se acha, na verdade, que está na condição de controlar todas as coisas. E quando sai do nosso pretenso controle, né, entre aspas, a gente se desarvora, a gente perde o chão. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que na verdade nós estamos nas mãos de Deus. Ele sabe qual é o melhor caminho para cada um de nós. Não adianta a gente sofrer por antecipação. Não adianta a gente ficar aqui ansioso demais, preocupados demais por problemas que sequer vão acontecer, né? Tereza, boa noite, querida. Tereza estava fazendo uma live de máscara hoje, olha só, hein? Aí a Martielli dizendo que a ansiedade é inerente a nós, mas ela pode chegar a um ponto que vai muito além do nosso controle e te deixar alguma coisa, não entendi, Martielli, mas deu para pegar a essência. Realmente, quando a ansiedade sai do nosso controle, sim, eu sei que é mais do que viver no futuro. Quando ela sai do controle, muitas vezes a pessoa vai ter que buscar ajuda medicamentosa, terapêutica, para conseguir trabalhar, para conseguir controlar. Mas tem bastante situações que nós podemos trabalhar, como o Mindfulness, como a meditação, como a yoga. São instrumentos que estão à nossa disposição. Mas quando você não tem o controle, você vai precisar buscar ajuda, né? A gente vai ter que buscar ajuda normalmente nos medicamentos. E
graças a Deus que existe um medicamento para auxiliar quando os outros instrumentos não conseguem dar conta, né? Bom, essa é a mensagem para as nossas reflexões. Lembramos sempre que o equilíbrio é a base de tudo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O equilíbrio, tanto no comer, tanto no falar, como no agir, né? O Will já ia procurar o que ela queria dizer, né? Então, a Melina, boa noite, seja bem-vinda. Olha, então, Melina chegando, vou falar novamente do nosso sorteio de segunda-feira, dia 15 de novembro, feriado. Nós vamos fazer o sorteio na nossa live deste livro, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela, da Casa Editora O Clarim, tá? Então, as regras, falando em ansiedade, a Melina é psicóloga, tá? Ainda bem que existem os psicólogos, né, os terapeutas para auxiliar quando a gente também está necessitado, né? Sempre bom buscar ajuda. As regras para o sorteio estão lá na nossa postagem que nós fizemos no dia 1º de novembro, dia de aniversário do Jerônimo, e eu falei, né, falo novamente, aqueles que tem que seguir o nosso perfil, marcar 3 amigos com o arroba, tá? Que eu vi que algumas pessoas marcaram o seu nome sem colocar o arroba. Então, a regra é clara. Então, se a pessoa for sorteada e não tiver cumprido, vai ficar difícil, né? Porque marcá-la, vamos supor, marquei a Tereza, por exemplo. Se eu só escrever Tereza, não vai valer. Tem que ser o nome completo lá do perfil. @tereza.alves.771, né? E assim sucessivamente. Se eu marcar, por exemplo, Martieri, não adianta. Tem que ser, no caso ali, @pensamento.espírita, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem como que é a regra, porque eu vi que algumas pessoas fizeram a marcação faltando um preceito ali, tá bom? E são 3 pessoas para fazer a marcação. Tá lá, o Will já se inscreveu. Vamos ver, né? Eu tenho certeza absoluta que o livro vai ser endereçado à pessoa que mais estiver necessitada dele, tá bom? Quando nós terminarmos os novos casos de Jerônimo Mendonça, aí nós vamos partir para esse livro, tá? Que tem algumas mensagens da Jane aqui também, umas histórias muito interessantes, além de umas mensagens de poesia também do Jerônimo. Então vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Amigos, então, vou convidar a vocês todos para que a gente possa fazer a nossa prece, as nossas vibrações. Estou um pouco rouco hoje. Dá licença, toma água, que senão a gente não consegue nem fazer a prece. Deixa eu pegar aqui. E assim, queridos amigos, convidamos a todos neste momento, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixar-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia, a melodia da Ave Maria, a mãe do nosso Mestre Jesus. Maria, Mãe Santíssima, que sempre está ao nosso lado, amparando-nos e protegendo-nos a todos. Mãe querida, abençoe-nos nesta noite. Derrame suas bênçãos de paz, saúde e harmonia. Que as suas bênçãos, Mãe Santíssima, possam envolver a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela, que vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares. Abençoe os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, que nos pediram preces. Ampara-os, Mestre. Ampara, Mãe amiga,
derramando com seu manto de luz as melhores energias de paz, saúde e alegrias. Lembramos daquele momento, Mãe Santíssima, que disseste que tudo passa. Embora estejamos caminhando entre dores e sofrimentos, que tenhamos o lema que passaste para nós, que tudo passa. E na certeza que tudo passa, Mãe, rogamos por alguns irmãos que pediram preces, em especial pela Cláudia Aparecida Tropel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos e Adriana, Luísa Marques, Ivana Atílio Sanches, Antônio Correia Lula, Marlene Vicente Atílio, Paulo César Faria, Gabriela Ananias Alves, Maria do Carmo Mendonça, Lázara Bombarda Sônego, Victor Vasconcelos Sônego, Zélia Conceição de Camargo Lamaneres Vasconcelos, Luciana da Silva Moreira e família, de Ângeles do Nascimento Calaf, Gabriel e Robson, e pelo nosso querido Milton Emílio de Paula, que partiu para o plano espiritual. Ampara os mestres, ampara a Mãe Santíssima, derrame sobre eles a sua bênção. E derrame também suas bênçãos sobre os velhinhos dos asilos, os órfãos, os presidiários, sem teto, os nossos irmãos que ainda estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. E assim, rogando ainda a equipe médica espiritual do bondoso Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, colocando nelas os reflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Freire, boa noite, seja bem-vinda. Agradeço a presença de cada um de vocês nesta noite de paz, de saúde e harmonias espirituais. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. E até segunda-feira para o sorteio do nosso livro. Um beijo no coração, bom final de semana a todos. Tchau, gente.